Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! E bora rezar comigo, Cambada. Eu sou a Áquila, esse é o Bora Rezar com a Áquila Cambada, canal de oração. Esse mês de janeiro eu instituí o mês da leitura do Evangelho segundo São Mateus. São 28 capítulos, lendo um capítulo pelo menos por dia, a gente fecha o mês inteiro aí, fazendo a leitura completa de um livro inteiro da Bíblia, tão importante como o Evangelho segundo São Mateus. Apóstolo esse que foi testemunha ocular das palavras e dos milagres que Jesus realizou. Estamos de frente com um evangelho rico e cheio de informações da vida do nosso Senhor Jesus. Quero aproveitar a oportunidade de te convidar, se ainda não for inscrito, vem se inscrever no meu canal, dá aquele curtir nesse vídeo, compartilha com mais pessoas, e se você está acompanhando meu vídeo através do meu canal do TikTok, muito obrigada. Favorita esse vídeo, curte, compartilha, comenta bastante para que a gente tenha a oportunidade de ver essa comunidade crescer e fazermos levar a palavra de Deus para o mais longe possível. Sem mais delongas, vamos passar para a leitura? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 20. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra os donos das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus ainda outra vez prediz a sua morte. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, hoje estamos de frente com o Evangelho de número 20, segundo São Mateus. Lembrando que São Mateus foi apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi uma testemunha ocular. Ele viu os milagres, ele ouviu as parábolas e ele viveu com Jesus Cristo no tempo em que o nosso Senhor esteve na terra. Por essa razão, nós sabemos que ele foi um homem muito agraciado e ele era o escriba de Jesus. Ele estava lá anotando lá nos pergaminhos dele essas passagens que hoje nós temos a oportunidade de ler com grande alegria para entender o que foi a vinda de Jesus à terra, certo? O capítulo de hoje se inicia com a parábola dos trabalhadores. Esses trabalhadores vão trabalhar numa vinha a pedido de um homem, que vai chamando homens que comecem a trabalhar desde cedo até o meio da manhã, depois no início da tarde, depois no meio da tarde, até no final da tarde, até que os últimos são contratados para trabalhar somente por 1 hora. E acontece uma grande confusão depois disso, porque o dono da vinha paga exatamente a mesma coisa para todos os trabalhadores. Aqueles que trabalharam desde cedo no sol quente, até aqueles que trabalharam somente 1 hora, e ele faz uma pergunta para eles. Por que vocês estão tão ofendidos com o que é meu? Eu quero pagar para esses homens que trabalharam menos tempo para mim, mas vocês estavam aqui sabendo quanto eu ia pagar e quanto eu ia pagar. Gente, essa parábola é muito importante para mim, sabe por quê? Que eu paro para pensar e associar com a minha própria vida. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo que está aqui, se vocês tiverem um pouco de curiosidade, vocês podem procurar nos meus vídeos mais antigos, mas eu sou uma pessoa que passou por uma dor muito profunda há pouco mais de 8 anos atrás, quase 8 anos atrás. E é muito comum, nos momentos que a gente passa por esse tipo de dor, a gente ficar se perguntando para Deus, Deus, por que comigo? Ou o que eu fiz para merecer isso? A verdade, pessoal, é que cada um tem que passar exatamente o que tem que passar, e a gente ficar comparando a nossa vida com a das outras pessoas é um erro muito profundo, porque eu tenho certeza, eu sei que os planos de Deus são planos tão perfeitos que Ele sabe exatamente o que cabe a cada um de nós. Cada um de nós tem exatamente a sua cruz para carregar, cada um de nós. Embora a perda do meu filho tenha sido uma dor muito sentida por mim e para o meu marido, eu sei que para mim a dor é de um tipo e para o meu marido é de outra, e eu não tenho que ficar me comparando a minha dor com a dele. Nós temos que nos unir juntos para podermos conseguir passar por aquele vale de sombras. E é através do amor de Jesus que nós vamos conseguir isso. Então, essa parábola aqui do homem da vinha está falando justamente isso. Vai entrar no meu reino quem eu quiser, e se quiser entrar no meu reino, vai entender as minhas normas e vai ter que seguir as minhas regras. É assim que funciona. Depois, mais uma vez, ele conta para os apóstolos tudo que ele haveria de passar, e até então os apóstolos ainda não estavam entendendo muito do que ele estava falando, mas aqui ele fala muito claramente que ele seria açoitado, que ele ia sofrer, que ele ia ser entregue aos doutores da lei, que ele ia perder a vida e que ia ser crucificado. Mas, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Então, ele já vem preparando os apóstolos deles, contando o que haveria de acontecer. No meio do caminho, a mãe de São Tiago e São João pede para Jesus para que Jesus dê lá no céu uma cadeira ao lado da esquerda e da direita para os filhos dela. E Jesus, indignado, pergunta: vocês não sabem o que vocês estão me pedindo? Como vocês me pedem uma coisa dessa? Isso aqui, gente, eu acho que esse pedido dessa mãe escancara muito o nosso egoísmo, porque nós nos achamos demais e nós esquecemos que nós não somos nós somos um grão de areia nesse deserto. E a gente ainda se sente no direito de pedir uma coisa tão grandiosa para essa, sendo que só Deus que está no céu entende e conhece
o coração de todo mundo para saber quem tem o direito de estar sentado à esquerda e à direita de Jesus. É um pedido que realmente demonstra uma quantidade de um egoísmo muito grande. Isso aqui é porque o cristianismo estava começando nessa época. Aliás, não existia cristianismo, até mesmo porque nem Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Mas foi uma coisa que a gente vai trabalhando a partir disso, porque Jesus abomina o orgulho. E a gente querer ter lugar de destaque nos lugares, a gente querer estar em primeiro lugar, ser lembrado em tudo, isso é tudo qualquer coisa, menos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele falou que quem quer ser o primeiro tem que servir aos outros. E nós estamos preparados para fazer isso? Nós estamos preparados para servir com amor? Servir com amor, gente. Servir assim. Levantar, fazer alguma coisa para alguma pessoa com alegria. Pensa bem, você está disposto? Eu sei falar por mim que para mim não é fácil, não. E que se vocês pegarem um dos meus vídeos aqui, vocês vão ver que dos grandes pedidos que eu tenho feito a Jesus é para que Jesus me dê o senso de necessidade e de amor pelo serviço. Porque não é fácil, não. Não é fácil. E aí, no final desse capítulo aqui, ainda Jesus curou 2 cegos que estavam na cidade de Jericó. E Jesus ouviu o lamento deles, o clamor deles, que enquanto Jesus passava, eles gritavam de longe, mas os apóstolos até tentaram impedir esse cego. Aqui no Evangelho 20, segundo Mateus, versículo 31, Jesus disse o seguinte: Jesus parou, chamou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Aí esses 2 cegos lá de Jericó falaram exatamente o que eles queriam para Jesus. Eles disseram: Senhor, que se abram os nossos olhos, ou seja, Jesus, nós queremos voltar a enxergar. Muitas vezes nas nossas vidas a gente está tão perdido no meio de tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente tem para realizar, que são nossos sonhos, que a gente se perde. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes as coisas simplesmente não acontecem nas nossas vidas porque a gente não sabe nem o que a gente precisa pedir? Às vezes a gente não consegue entender o nosso próprio coração e entender assim, Jesus, eu quero ganhar, eu quero trabalhar num lugar, numa empresa em que eu seja feliz, que eu seja reconhecida, e eu quero exercer tal atividade e ter progressão de carreira em determinada quantidade de tempo. Vocês já pararam para pensar? Muitas vezes as coisas que a gente busca para a nossa vida não acontecem porque simplesmente nós mesmos não temos clareza do que nós queremos. Então, eu quero finalizar a meditação sobre esse evangelho de número 20, aqui segundo São Mateus, com uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço a oportunidade de mais uma vez poder meditar a respeito do evangelho segundo São Mateus. E de acordo com todos esses ensinamentos que vieram a nós até hoje, eu quero te pedir, Jesus Cristo, que nos ensine, primeiramente, a aceitar que os seus desígnios são bons, são agradáveis, que todas as coisas acontecem na nossa vida pela sua única e exclusiva permissão, que nós sejamos capazes de ter a humildade de aceitar de cabeça erguida, sejam coisas boas, sejam coisas difíceis, que nós saibamos que tudo que nos acontece é devido à tua boa e agradável vontade, que nós sejamos capazes de praticar dentro do nosso coração a humildade, para que a gente não seja como a mãe de Tiago e João, que pediram assentos especiais para os filhos dela, ao seu lado no reino dos céus, quando isso não cabe nem mesmo ao Senhor. O Senhor mesmo disse que isso não cabia ao Senhor, mas ao seu Pai que estava nos céus. Que nós sejamos capazes de sermos humildes o suficiente para entender que todas as coisas têm o seu tempo para acontecerem e que os últimos serão os primeiros no sentido da humildade. Que todos nós tenhamos a oportunidade de trabalharmos a humildade nas nossas vidas, mesmo que as coisas, que os caminhos das nossas vidas estejam dando tão certo que nos façam esquecer o quanto é necessário a gente aprender a ser humilde. E, finalmente, que nós tenhamos essa mesma fé desses 2 cegos de Jericó que o Senhor curou, que nós tenhamos clareza no nosso coração a respeito das coisas que nós desejamos, para que nós saibamos conversar verdadeiramente com o Senhor e alcançar junto à tua boa e agradável vontade aquilo que nós desejamos. Muito obrigada pela oportunidade de orar o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigada a você que apareceu por aqui hoje, que compartilhou. Se você gostou de algo que eu disse aqui hoje, curte esse vídeo, compartilha com alguma pessoa e vamos tentar fazer essas comunidades crescerem. Um beijo, até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.